Acorda aí que hoje a gente vai falar sobre uma das melhores coisas que eu comprei nesses últimos tempos e que você também deveria comprar. E não tô falando de um sítio, de uma casa, de um carro ou qualquer coisa nesse sentido. E tudo isso nasceu de um bate-papo com meu filho que eu fiquei tipo, cara, não é possível que eu tenha 30 anos e não tenha pensado sobre isso. Essa conversa com ele me quebrou de um jeito que eu demorei muito tempo pra realmente pensar e absorver o que ele tinha falado comigo. Eu também não entendia como uma criança de 4 para 5 anos conseguiria ter aquele tipo de pensamento e me afetar tanto assim. Mas depois que ele falou isso, eu mudei todas as minhas prioridades na minha vida. Eu não sou muito de comemorar as coisas, né? Nunca tive esse costume. Mas minha esposa sempre teve muito esse costume de comemorar muito as coisas. Então, comemorar aniversários, pequenas conquistas, e ela sempre falou pra mim que isso era muito importante, que isso era muito bom. E eu sempre olhei pra aquilo e falei, cara, é verdade, não me importo tanto com isso. Mas quando chegou a vez do meu filho, eu falei, cara, talvez seja importante pra ele. Eu não tive isso, minha esposa teve. Um dos dois deve estar certo nessa equação. Uma das duas famílias a gente vai ter que levar essa cultura pra frente, esses valores aqui na nossa família. Ou vai ser o meu, ou vai ser o dela. A gente tinha acabado de passar por um momento bem legal. Ele tinha fechado um ano maravilhoso na escola, na escolinha, né? Eu tava fazendo várias coisas legais. Eu cheguei assim pra ele, né? A gente tava dirigindo no carro, tava dirigindo e a cadeirinha ficava no meu banco de trás. E eu virei pra ele e falei, filho, você pode escolher qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa, papai? Eu falei, escolhe qualquer coisa, não importa o que aconteça. Você pode escolher qualquer coisa e eu vou te dar. E aí eu já tava esperando alguma facada. Eu tinha acabado de dar um Nintendo Switch pra ele, pra gente brincar juntos, jogar um Mario Kart, e achando que ele já ia pedir um Play 5, né? Achando que alguns amiguinhos têm, eu achei que ele ia pedir, uma pista da Hot Wheels, porque era uma coisa que ele tava gostando muito na época. E minha esposa do lado já assim com a cara do tipo, vixe, você deu carta branca pra ele? Você tá ferrado, vai gastar uns R$ 1.000 nessa brincadeira aí. Ou até mais. E o Gael eu falo que ele é uma criança muito especial, né? Ele olhou pro lado, assim, ficou pensando, e eu vendo pelo retrovisor. Ele falou, papai, eu quero um dia com você. Aí minha esposa, na hora, eu senti o olhar dela. Sabe quando você sente o olhar da pessoa aqui do lado? Pá. E eu senti o olhar dela e eu falei, caramba. E eu tava dirigindo, eu só consegui olhar pra frente. E eu assim, caramba. Eu poderia ter resposta pra tudo, né? Pra essa resposta seria muito fácil. Eu só poderia falar simplesmente sim, filho, vamos lá. Quer isso agora? Mas eu simplesmente não podia fazer isso agora. Porque eu não tinha tempo pra ele. Mas aquilo me quebrou de uma maneira que eu fiquei travado. Eu não sabia o que responder. Porque eu sabia que só teria tempo talvez num fim de semana se a gente não tivesse algum compromisso. E eu também comecei a me sentir muito mal, porque eu dei a oportunidade dele pedir qualquer coisa mesmo. E ele não pediu nada, ele só pediu um tempo comigo. E foi nesse momento que eu comecei a ficar obcecado e comprar algo que até então eu ligava muito pouco. Foi nesse momento que eu tomei uma das decisões mais malucas da minha vida e talvez uma das mais importantes, de ficar obcecado em comprar tempo. E de verdade eu acho que você que tá aí do outro lado também deveria ficar obcecado com isso. Depois eu fui ler bastante coisa e acabei até encontrando até algumas pessoas que falam sobre isso, sobre nível de prioridade de compra, né? Tem um grande educador financeiro americano que escreveu durante muitos anos para o New York Times que ele fala sobre isso, que a prioridade de compra das pessoas é coisas, experiências e tempo, quando deveria ser tempo, experiências e coisas. Foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso mudar minhas prioridades e eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para fazer coisas com meu filho, eu preciso de tempo para minha esposa, eu preciso ter tempo. Antes, meu tempo ele estava totalmente direcionado para o trabalho e geração de dinheiro, né? E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma mudança de chavezinha importante para que as coisas se desenrolem bem. Senão, no final, eu posso até ganhar bastante dinheiro, mas eu vou ter perdido uma das coisas mais preciosas, que é o tempo, principalmente com meus filhos nessa fase que eles estão. Só que eu também não tinha nenhum intuito de desacelerar a minha vida. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos objetivos para conquistar, mas era só uma questão de mudança de prioridade. Então eu comecei a tirar da frente qualquer prioridade que não fazia o menor sentido na minha vida. E comecei a colocar algumas outras novas prioridades que fariam sentido a partir daquele momento. E hoje, por exemplo, eu tô aqui, vim aqui gravar rapidinho, mas boa parte do meu tempo tá dedicado somente a trabalhar,
e tempo para eles. Trabalhar e tempo para eles. E o resultado disso é incrível no nosso dia a dia. Não só comigo, mas você vê também no comportamento das crianças. E num país, né, que a gente vê tantos pais ausentes. Eu falei, cara, talvez seja o momento da gente virar uma chavinha por completo. Porque se eu tô passando por isso, talvez muitos pais estejam passando por isso. Às vezes o que a gente mais quer é ter tempo para nossa família, para fazer as coisas acontecerem, para estar com eles. Mas a gente é tão consumido por trabalho, dia a dia, horas, que a gente não consegue dedicar realmente esse tempo e essa energia para nossa família, para os nossos filhos. E aí você pode se perguntar, Isaac, mas como você comprou seu tempo? Então, primeira coisa que eu falei, cara, para que eu consiga comprar meu tempo de volta, eu preciso ter dinheiro para fazer isso acontecer. Porque eu não posso simplesmente comprar tempo, porque se eu estiver comprando tempo agora, automaticamente minha renda vai cair, porque eu vou estar trabalhando menos. Porque hoje o trabalho está totalmente correlacionado à hora paga. Então eu falei, cara, então vamos pensar numa dinâmica um pouquinho diferente. Então o que eu preciso fazer para que eu consiga comprar meu tempo de volta? Então eu já tenho um negócio, então eu preciso que esse negócio comece a escalar e comece a viver sem mim, para que eu consiga ter mais tempo. Então foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Então eu comecei a estruturar meu negócio para que ele dependesse cada vez menos de mim. Um grande paradoxo do tempo, porque toda vez que eu adquiro mais tempo, eu compro mais tempo com a questão do trabalho, que é o primeiro nível de renda que você vai ter, eu tenho mais tempo ocioso. E eu mais tempo ocioso, eu penso mais. Se eu penso mais, eu consigo ter mais ideias. E tendo mais ideias, eu quero trabalhar mais. E aí, pela minha cabeça, funciona muito com inovação. E eu sou uma pessoa que faz muita coisa, eu quero tirar do papel. Eu acabo tendo que pesar muito essas dualidades. Que nem agora que eu acabei de desenvolver uma inteligência artificial. Eu estava com tempo livre, estava estudando, no meu tempo livre estudando, eu fui lá e desenvolvi mais um negócio. Então é um grande problema meu que eu tenho que... Ou problema ou não, né? Ainda não sei, ainda não olhei para isso. Mas esse era o primeiro ponto. Eu precisava fazer com que as coisas funcionassem sem mim. Esse era o primeiro nível de renda. O segundo nível de renda era, beleza, então eu tenho que me organizar financeiramente para que eu tenha um patrimônio, uma grana relevante para que eu tome certas decisões. Então, minha área de investimentos, né, ela precisa ser muito, mas muito relevante para mim. Ela é muito importante. Então, eu preciso cuidar dela da melhor maneira. E para cuidar dela da melhor maneira, você tem que escolher ótimos e bons ativos. Aí a gente já estava com o melhor ativo dentro do bolso, né? Um ativo que ele vai totalmente alinhado a essa filosofia de vida, que ele vai contra a inflação, que é talvez uma das piores coisas que aconteceu com a humanidade, começar a existir inflação, né, porque ela deteriora exatamente seu tempo. Você trabalha em troca de dinheiro, então você no trabalho você troca seu tempo por trabalho por dinheiro, e esse dinheiro vai perdendo valor com o passar do tempo. Então a gente precisaria de algo que corrigisse isso tudo, né? Algo que, com o passar do tempo, ele valorizaria meu tempo trocado. Temos o Bitcoin para fazer isso acontecer. Então, eu tinha um lugar muito seguro para isso, que eu já estava construindo desde 2017. Eu falei, então já estamos que nessa segunda fase, racionalmente, logicamente, por essa linha que nós estamos falando, estamos no caminho certo. Só que eu precisava também gerar renda. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de gerar renda para fazer esses juros compostos acontecerem. Então eu faço aportes regularmente, mas eu falei, e se eu gerasse renda desse dinheiro que está parado? E eu falei, não quero ir para o mercado tradicional, não quero, por exemplo, alugar a um lugar, não quero comprar a um lugar. Eu venho uma filosofia onde liquidez na vida, principalmente no momento de vida que eu tô, é o maior ativo que eu tenho. Então que eu posso tomar decisões rápidas, eu não preciso estar preso em nenhum lugar, não tenho dores de cabeça, né, com imóveis e coisas, e vai totalmente alinhado também a essa nova filosofia de vida, onde você vai estar comprando tempo, experiências e depois coisas. Aí eu falei, cara, então a gente precisa de uma estrutura onde ela consiga me gerar renda a todo momento, principalmente uma geração de renda em dólar. E eu fui até pensar em outros negócios, em outros business nos Estados Unidos para fazer essa geração de renda. Quando no final estava tudo bem na minha frente. Foi aí que eu comecei a ficar mais imerso em DeFi. Por ficar imerso em DeFi, eu vi as possibilidades que o mercado centralizado teria de me gerar renda através das minhas criptomoedas. Então, com diversas estratégias que vão desde staking, pools de liquidez, empréstimos, estratégias um pouco mais avançadas, juntando talvez essas três coisas em conjunto, eu poderia ter um ótimo nível de retorno de renda.
né? Retornos que, num dia ok, você consegue pegar 0,2, 0,3% ao dia. Num dia muito bom, a gente está pegando 1%, 1,5% ao dia. Lógico que nada disso é promessa, tudo isso é volátil, tudo isso é um mercado que acaba direcionando, mas eu tinha ali talvez algo que a gente poderia evoluir. Então eu teria meus 3 níveis de renda muito bem acertados, né? Então eu teria um nível de renda onde ela geraria renda para fazer a máquina funcionar, o segundo nível de renda onde ela estaria protegendo o meu dinheiro guardado, e o terceiro nível de renda onde eu pegaria esse dinheiro que está guardado e geraria mais renda através disso, gerando os famosos juros compostos. E ali eu coloquei matematicamente, falei, cara, maravilha, quanto que eu preciso no final do dia para comprar cada vez mais meu tempo? Para ter esse nível de liberdade. Poder parar um dia, que meu filho esteja precisando de mim, e falar, pai, eu queria ficar um pouco com você. Eu simplesmente desligar tudo e dar esse nível de atenção para ele. Estar presente para ele. E foi aí que eu cheguei no meu número. E aí, quando eu fui até fazer comparativo com o mercado tradicional, eu vi o quanto que esse número era uma magnitude gigantesca, ali de 5 a 8 vezes menor que o mercado tradicional para conseguir chegar nesse nível. Eu falei, cara, temos um caminho maravilhoso aqui. Um caminho maravilhoso que talvez não só eu consiga fazer isso, mas também que eu consiga mostrar para as pessoas que tem um novo caminho a ser seguido. Um caminho com muito mais liberdade, com muito mais tranquilidade, com muito mais presença com a sua família, com muito mais coisas a fazer, a se desenvolver, onde você realmente só precisa de tempo e estratégia para isso tudo ficar de pé. E foi aí que eu criei toda a minha plataforma de educação, que é o Hodler, que eu ensino basicamente tudo isso e como que eu coloco em prática toda essa parte. E aqui no YouTube eu vim mostrando o meu backstage de empreender, ser pai e, no caso, usar todo o mercado cripto a favor, fazendo essa máquina funcionar. Então, dessa forma, eu estou no mercado altamente inovador, grande crescimento, onde eu consigo ganhar um belo de um dinheiro, eu tenho bons ativos onde eu consigo direcionar esse dinheiro para principalmente me proteger, e por último eu tenho aí, que aí eu tenho uma grande máquina de imprimir dólar para que esses juros compostos continuem acontecendo e dessa liberdade que hoje eu tenho para fazer isso. Eu tô trazendo toda essa história para mostrar para você que de verdade, cara, talvez só o que você precise hoje na sua vida, um mundo que a gente tá tão ansioso, tão acelerado, é que você consiga comprar seu tempo para estar mais presente com a coisa que mais importa para você, que é a sua família. E aí você pode falar, Isaac, eu não tenho família ainda. Tudo bem, que isso sirva simplesmente para você, né, para que eu esteja mais presente com você, que você consiga focar em você, que você consiga cuidar da sua saúde, que você consiga ir numa academia, que você consiga pensar, que você consiga estudar, que você consiga se desenvolver, porque essa parte eu também venho fazendo muito e eu só consegui fazer depois que eu consegui comprar tempo. Então é algo que essa obsessão me trouxe a lugares muito bons. E eu gostaria que você que está aí do outro lado também chegasse nesse nível. Chegasse nesse nível que você está olhando para você, que você está cuidando de você, que você está olhando para sua família, que você está cuidando da sua família. Que no final, de verdade, isso é uma das melhores coisas que você pode fazer. Tudo isso só começou porque meu filho falou que queria um tempo comigo e eu não tinha. Aproveitei tudo isso. Valeu. Fui.